Olá, meu nome é Lucas Salles Barbosa e meu número de matrícula é 496697. Nas duas primeiras questões, nós temos que provar as afirmações relativas a esse leque de portas NAND e mostrar a tabela verdade desse circuito. Resumindo as afirmações que foram feitas, é que Q e Q barra realimentam a entrada, e, independente dos valores de entrada, as únicas saídas possíveis são opostas entre si. Então aqui no Proteus eu tenho esse circuito LED com a entrada A, que é a entrada 7, e a entrada B, que é a entrada reset, ambas em 1, ou seja, no estado de memória. E aqui as saídas estão setadas, ou seja, o Q é igual a 1 e o Q barrado é igual a 0. Então, por exemplo, se eu ativar a entrada de reset, isso aqui vai trocar. Então, eu cliquei aqui e isso vai trocar. Agora eu vou voltar para a memória. E se eu mudar o nível lógico da entrada A, ou seja, do set, isso aqui vai ficar setado dessa forma. Aqui. E eu posso voltar para a forma de memória. Agora, se os dois estiverem em 0, nós vamos obter a situação indesejada em que Q igual a Q barra, né? O que não faz sentido. Então, essa situação aqui vai ser evitada e não deve ocorrer. Além disso, nós temos aqui mostrada a realimentação que ocorre, né? Nós temos duas portas lógicas NAND e a saída delas estão conectadas à entrada da outra porta lógica NAND. Então, é por isso que nós temos essa capacidade de memória, né? Diferentemente dos circuitos lógicos combinacionais. Bom, e aqui na questão 2 nós temos a tabela verdade para esse circuito. Começando pelo 00, quando A e B forem iguais a 0, nós temos a condição em que Q é igual a Q barra, que é inválida, ou seja, não faz sentido. Quando A é igual a 0 e B igual a 1, nós temos Q igual a 1, né, como é mostrado aqui, e evidentemente Q barra é igual a 0. Quando A for 1 e B for 0, nós teremos Q igual a 0, e evidentemente Q barrado igual a 1. E quando A e B forem iguais a 1, nós teremos o estado de memória, ou seja, vai depender de como as saídas estavam anteriormente. Nas questões 3 e 4, nós temos que montar um circuito SR com clock. Então, aqui no Proteus eu tenho esse circuito SR com clock. Dando início à simulação, eu vou ligar o aterramento, né, de forma a setar o circuito, e agora eu já posso tirar esse aterramento. Esse circuito funciona parecido com o anterior. A principal diferença é que ele tem uma nova entrada, que é essa entrada de clock, e ele só funciona quando ela estiver ativada. Então, por exemplo, aqui ele está setado, o circuito está setado. Se eu quiser resetar, nada acontece, porque o clock está desativado. Então, se eu ativar o clock, o circuito é resetado. Então, a partir desse circuito, nós podemos fazer a sua tabela verdade, que está aqui. Quando nós tivermos um pulso de clock subindo, né, como está mostrado aqui, os valores da saída vão estar de acordo com essa tabela de S e R. Então, por exemplo, se S e R forem iguais a 0, isso aqui não muda, ou seja, vai estar na situação de memória. Quando S for 0 e R for 1, nós vamos ter Q igual a 0. Quando nós tivermos o contrário, Q vai ser igual a 1. Quando nós tivermos 1 e 1, nós vamos ter essa situação inválida aqui, onde Q é igual a Q barrado. Então, está tudo de acordo com essa tabela aqui. O flip-flop do tipo JK, que é mostrado na figura 3, é baseado no funcionamento de um circuito de detecção de borda, que é esse circuito que está mostrado aqui. Então, esse circuito funciona exatamente como o circuito anterior, né? Você pode ver aqui que a tabela verdade é bem parecida.
com a única diferença que ele não teria essa situação ambígua, ou seja, quando S igual a R, em vez de ficar Q igual a Q barrado, ele vai comutar esses dois valores, né? Então aqui nós temos esse circuito, posso iniciar a simulação aqui e já definir os valores. Então aqui eu tenho um declock, vou parar a simulação, com um período de 3 segundos. Então esse aqui é um circuito de detecção de borda, que na vida real essa porta NOT vai causar uma defasagem nessa onda quadrada. Então ele vai gerar um pulso bem pequeno positivo aqui. Então isso vai ser capaz de gerar o que é mostrado na tabela verdade aqui, né? Vai comutar essas duas saídas. E isso não acontece nessa situação, né? Porque não ocorre essa defasagem aqui na simulação, né? Então você pode ver que aqui nunca vai ficar com nível lógico alto por conta de não haver essa defasagem após essa porta NOT. Na questão 6, nós temos esse circuito aqui, que é um circuito de conversão do flip-flop tipo JK para o tipo D. E aqui no Proteus eu tenho esse circuito, né, montado. A tabela verdade dele deve ser de acordo com isso, né, essa é a tabela verdade para aquele circuito, que, como mencionado na questão anterior, isso não pode ser possível de se verificar aqui por conta de não haver a defasagem de onda após essa porta NOT. Na questão 7, nós temos os dois circuitos, o primeiro sendo o primeiro de borda positiva e o segundo de borda negativa, né? Eu tenho esboçado aqui cada um deles, né? O primeiro, a principal diferença é essa porta, a última porta aqui, que no circuito de borda positiva é uma porta AND e no circuito de borda negativa é uma porta NAND. Então aqui eu fiz um esboço das ondas, né, emitidas aqui. Então essa é a onda de clock, né, CLK, e essa é a onda de clock barrada, né? E você pode perceber aqui que há uma pequena defasagem dessa onda em relação à onda normal, a onda não barrada. Então isso aqui é válido para esses dois circuitos. A diferença vai estar na saída, né? Como a primeira aqui é uma porta AND, então a saída vai se dar aqui no começo, né? Onde os dois estão com nível lógico alto. Então acontece aqui no começo. No circuito de borda negativa, no circuito detector de borda negativa, a saída será de nível lógico alto quando as duas entradas estiverem em nível lógico baixo. Então ela vai se dar aqui no final. Então é assim que se dá a saída, né, desse pulso após o circuito detector de borda.